A função map em Python. Como transformar listas de forma prática. A função map é uma ferramenta poderosa em Python que permite aplicar uma função a cada elemento de uma lista e criar um novo iterável com os resultados. Ela é muito útil para que nós possamos evitar loops longos e também simplificar o código. Olá pessoal, eu sou o João, bem-vindo de volta ao canal. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a função map em Python e também iremos ver alguns exemplos práticos, bem como a utilidade dessa mesma função em Python. Então, suponhamos que nós temos uma lista de números e queremos aplicar uma função que eleva cada elemento ao quadrado dentro dessa lista. Como é que nós podemos fazer isso usando a função map? Então, para que nós possamos fazer isso, é o seguinte, veja, vamos lá supor que nós temos essa lista aqui. Essa é uma lista de números, ok? Temos 1, 2, 3, 4, 5. E nós gostamos de elevar ao quadrado todo elemento que está presente nessa mesma lista, como 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado e assim em diante. Então, para que nós possamos fazer isso, a função map é uma boa opção, ok? Então, veja, normalmente de uma forma mais simples, nós iremos fazer algo do gênero. Nós teremos que criar uma função, primeiramente, def ao quadrado, eu vou chamar ao quadrado para facilitar a compreensão, def ao quadrado, vamos abrir aqui e fechar, e vamos colocar aqui dois pontos, que vem aqui dentro, e aqui dentro eu vou passar um valor que é o meu x, ok? Então, após isso, eu vou dentro da minha função, e eu vou retornar return, dessa forma aqui, para que eu possa passar os números ao quadrado. Eu faço o seguinte, isso vai ser x ao quadrado, então isso vai ser asterisco, asterisco e por fim 2, ok? Então isso quer dizer que todo número que vai pegar o valor de x será elevado ao quadrado, ok? Então, após isto, eu sairei fora da função, deixa-me só dar aqui um pouquinho de espaço, estão muito juntos. Eu sairei fora da função para que eu possa ver isto em ação, eu teria que fazer o seguinte, ok? Vou criar primeiramente uma variável chamada resultado. Então, essa minha variável resultado, ele vai ser igual, vai ser uma lista vazia praticamente. E depois eu farei o seguinte, veja, for n in números, que é a minha lista aqui, dois pontos, vamos fazer o seguinte, ok? Eu vou chamar resultado, ponto, vamos usar o append, resultado.append, abrir e fechar, eu vou chamar o meu ao quadrado, ok? A minha função ao quadrado, e após isto eu vou passar o n nele, okay? Então, dessa forma aqui, quando ele vai interagir nessa lista, primeiramente vai ser 1, isso aqui vai ser, vamos passar aqui 1, e ele vai começar do tipo pegando o resultado, ok? Então, para que nós possamos ver isto, eu farei o seguinte, ok? Eu vou apenas imprimir, print, abrir e fechar. O que nós vamos imprimir? Vamos imprimir a nossa lista, que é essa lista aqui. Vamos lá imprimir a nossa lista, isso vai ser números. Perfeito? Então, caso eu salve isto aqui, agora vamos rodar para que nós possamos ver o nosso resultado. Vamos executar então essa função, executamos. Então, como nós podemos ver, nós obtemos aqui o nosso resultado, que é praticamente a mesma lista. Então, o que eu tenho que imprimir aqui não seria apenas os números, ok? Deixa-me imprimir também o resultado, ok? Resultado, que é a nossa variável que nós temos aqui, ok? O nosso resultado. Agora vamos imprimir isto aqui de novo. Primeiramente, deixa-me limpar isto, clear. Se nós imprimirmos isto aqui, o que vamos ter, como nós podemos ver aqui, temos aqui a nossa lista que foi elevada ao quadrado, que é de 1, 4, 9, 16, 25. A lista original está aqui, mantém o mesmo o valor original. E essa aqui é a nossa nova lista que foi criada. Então, perfeito. Então, essa aqui é a forma sem usarmos a função map, ok? Agora, se nós gostamos de usar a função map, isto vai ser o seguinte, ok? Eu virei aqui para baixo, nós não vamos precisar desse for loop, então eu vou comentar tudo isto aqui. Vamos lá ver, 1, 2, 3, ok? Nós vamos comentar essa parte aqui do código, ok? Então, agora, usando a função map, isso vai ser da seguinte maneira. Então, nós vamos utilizar aqui essa variável aqui, isso vai ser o seguinte. Nós vamos chamar list, abrir e fechar. Veja, a função map, ele recebe dois argumentos principais. Primeiramente, é a função que será aplicada e depois um iterável que pode ser uma lista, ok? Então, essa aqui, isto vai ser da seguinte maneira. Eu vou chamar o list, depois disto aqui vamos chamar o map, abrir e fechar. Como nós dissemos, ele recebe dois argumentos principais. Primeiramente, vamos chamar a nossa função, que é esta função aqui ao quadrado, vírgula,
E depois disso ele recebe um iterável. Então, um iterável nós podemos usar a nossa lista, que é essa nossa lista aqui de números. Então, vai ser números, ok? Salvei, pum, presente, perfeito. Agora, se eu gostaria de ver o resultado, eu farei o seguinte, ok? Eu vou apenas imprimir isto, print, abrir e fechar, vamos imprimir o quê? O resultado. Salvamos. Perfeito, então eu vou tirar toda essa confusão aqui para evitarmos erros. Agora, para que nós possamos ver o resultado, é simplesmente vamos rodar esse código aqui, como nós podemos ver aqui, está aqui o nosso resultado. 1, 4, 9, 16 e 25, está vendo? Essa é a facilidade de nós usarmos a função map. Então, a vantagem comparando com a forma anterior é o seguinte, veja, uma única linha faz todo o trabalho que antes precisava tipo de um loop, para que nós possamos tipo, obter esse resultado que nós obtemos aqui. Então, essa praticamente é a diferença, ok? É uma só linha, tu consegues um resultado muito mais fácil, ok? Muito mais rápido. Agora veja, nós também podemos combinar a função map com as funções anônimas, as famosas função lambda, ok? Pois até que a função map e o lambda eles funcionam bastante bem juntos. Então, para que nós possamos usar a função map juntamente com o lambda, nós podemos fazer o seguinte, veja. Nós já não vamos precisar dessa linha de código aqui, que nós temos aqui por cima. Vamos deletá-lo. Presente, perfeito. Então, agora aqui dentro, a estrutura vai ser praticamente a mesma, ok? Então, nós vamos deletar tudo isto aqui e vamos parar aqui no map, ok? Perfeito, então. O que vai ser o seguinte, map, para que nós possamos usar a função map juntamente com o lambda, nós faremos o seguinte. Quando nós sabemos que a função map ele recebe dois argumentos principais. A função que será aplicada e, por fim, um iterável, ok? Então, a função que será aplicada aqui nesse caso vai ser, vamos usar a função lambda, então vai ser lambda, okay? Lambda, está aqui, avança um pouquinho, x, 2 pontos, depois vamos ter aqui a nossa operação, vai ser x elevado a 2, tipo ao quadrado, vamos colocar vírgula e depois, veja, essa aqui é a função. Agora vamos passar o iterável. O iterável vai ser a mesma coisa. Vamos passar a nossa lista aqui, o números. Ok? Perfeito. Salvei. Agora, se eu rodei este código aqui, vamos lá ver o que nós vamos ter. Vamos primeiramente limpar nossa saída como sempre. Clear. Limpei. Salvamos. E se nós rodarmos isso aqui, rodei, como nós podemos ver, nós obtivemos o mesmo resultado. Veja, a função map ele é muito bom trabalhando conjuntamente com a função lambda. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje sobre o nosso Python avançado. Sobre esse mesmo assunto, se tu gostarias de tipo, aprofundar, eu deixarei na descrição desse mesmo vídeo um link onde tu podes ir, onde vais encontrar artigo com mais exemplos sobre a função map em Python, para que tu possas fazer o uso dessa mesma função. Okay? Então, se tu gostaste do vídeo, dá um like nesse vídeo e se inscreva no canal para mais conteúdos sobre Python. Nos vemos por aí.